estou tendo uma experiência muito diferente com essa palavra que eu vou compartilhar com vocês. E o meu compromisso com Deus é que se Deus não falar comigo, eu não vou falar aqui na frente. Porque se Deus fala comigo é porque isso serve para mais gente, né? Porque eu sou bem normal, muito normal. E então hoje nós vamos ouvir essa palavra aqui interessante que Deus falou comigo sobre Jó. E eu estava lendo bem no começo aí do livro de Jó, quando o diabo vai lá se apresentar junto com os anjos perante Deus, e Deus diz para ele: ei, de onde é que você está vindo? É claro que Deus sabe de onde que ele estava vindo, né? Deus é onisciente, onipresente, sabe todas as coisas, mas é uma pergunta para conversação, né? Então Deus pergunta para ele: de onde é que você está vindo? Ele falou: eu estava lá rodeando a terra. Então fique sabendo que o diabo está por aqui, rodeando a terra, há muitos anos, desde que Deus expulsou ele e todos aqueles que fizeram a rebelião junto com ele do céu. E eles foram precipitados. Então ele diz: eu estava rodeando a terra. Deus disse: você estava lá, é? Você viu o meu servo Jó, por acaso? E aí Deus começa a falar sobre Jó. E nota que é Deus falando sobre a pessoa do Jó. E ele disse: você viu o meu servo Jó? Ele é íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E Deus vai falando sobre o Jó. E o diabo diz para Deus: claro que ele tem que ser assim, né? Esse é um bom negócio para ele. Ele está fazendo um negócio com o Senhor. Ele é temente a ti e tal, porque o Senhor abençoa ele. É como se o Senhor tivesse feito uma cerca em volta dele. Aonde o camarada põe a mão, dá certo. Ele é abençoado, e o Jó era um príncipe naquele lugar, né? Ele é abençoado, tudo que ele faz ele é abençoado, ele tem uma família linda, abençoada. E aí o diabo diz: mas toca no que ele tem para ver se ele não amaldiçoa você na tua cara. Imagine o diabo tentando convencer Deus de que Jó não era quem Deus estava dizendo. E Deus disse: olha, eu não preciso fazer nada para convencer a mim mesmo, porque eu sei quem ele é, eu sei todas as coisas. Até o último dia da vida dele eu já sei, antes de acontecer. Mas, para que você fique sabendo também, eu ponho ele na tua mão. Você pode tocar nele, só não vai tocar na vida dele. Não vai tirar a vida dele. Você não vai matar ele. Ei, isso quer dizer que algumas vezes Deus deixa matar. E Deus disse: você não tem autoridade, você não vai, eu não vou deixar você matar ele, mas põe a mão na vida dele. E a Bíblia diz então que estava indo tudo bem. Diz aqui o texto, versículo 3, que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. É muito camelo, é muita ovelha. 500 juntas de boi. As juntas de boi é aqueles que lavravam a terra. Então se imagina, ele era um grande fazendeiro. 500 juntas de boi. É como se ele tivesse 500 tratores hoje, né? Tratores meio pequenos, porque uma junta de boi não é um tratorzão muito grande, né? Mas é como se ele tivesse 500 tratores. Mas olha só que coisa. E diz que ele tinha 500 jumentas. Jumentas era de carga. Tinha muitos servos. E muita gente servia a ele. De maneira que ele era o maior de todos os do Oriente. Você pode ser um grande homem, temente a Deus, ser tão abençoado que Deus te levanta, que você pode ser o maior de todos. E vou dizer uma coisa, tem muita gente que diz assim: mas será que Deus vai fazer isso? Será que Deus quer fazer isso? A pergunta é a seguinte: como é que Deus vai ser glorificado se Ele não te abençoar? Porque a única maneira das pessoas verem com clareza a glória de Deus é olhando para os filhos de Deus. Então aqui há uma proposta, Deus deixou isso aqui escrito, porque há uma proposta de bênção para a nossa vida. Se Deus fez com Jó, Ele pode fazer com você, comigo, com qualquer um de nós. Mas Ele tem seus propósitos. Às vezes Ele não quer fazer. Bem, aí é com Ele, mas você vai ficar sabendo. Mas a regra geral é que Ele quer fazer. Mas se por acaso Ele decidir especificamente com você não fazer, então você dá graça a Deus, e tudo que Deus fizer com você vai ser uma bênção e glória para Ele. Então, ele era esse homem. E os seus filhos iam à casa dos outros, diz o versículo 4, faziam banquetes, cada um por sua vez. Tinha um turno assim de fazer banquete. E aí um convidava o outro para ir na sua casa, mandavam
convidar os seus irmãos, e as 3 irmãos e 3 irmãs comiam e bebiam. Decorria o turno dos seus banquetes, Jó chamava seus filhos e os santificava. Diga comigo, Jó santificava seus filhos. E como é que você santifica? É da mesma maneira que você pode se santificar. Você pode santificar seus filhos. A palavra santo, nós temos uma ideia errada da palavra santo hoje em dia. Porque essa palavra está meio deturpada por aí do entendimento. Porque nós pensamos no santo, alguém que tem uma auréola assim, né, de luz assim na cabeça, em cima. Não peca, é perfeito. Então esse para nós é um santo. Mas não. Segundo a Bíblia, santo é aquela pessoa que se separa para Deus. Santo quer dizer separado para Deus. Então o Jó era separado para Deus e os seus filhos, ele, como autoridade sobre sua casa, separava para Deus. Então a Bíblia diz que decorrido alguns dias, vem o Satanás então para tentar o Jó. E lá no versículo 12, disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem, os filhos dele, as coisas dele, a saúde dele, tudo o quanto ele tem está nas suas mãos, mas somente não estenda a mão contra ele. E o Satanás sai. E sucedeu que um dia os seus filhos e filhas comiam e bebiam, estavam naqueles banquetes gostosos que faziam na casa do irmão mais velho, e vem um mensageiro a Ló e diz assim: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre ele os sabeus e levaram e mataram todos os seus servos a fio de espada, e só eu escapei. Lá foram os jumentos, lá foram os seus bens, ok? Só eu escapei para trazer a boa nova. Satanás deixou um vivo para contar a desgraça, ok? E ele vai lá e conta para o Jó. E veja o que acontece. Falava ele ainda, não tinha nem acabado de dar a bad news, né? A má notícia. Não tinha nem terminado. Falava ele ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e consumiu. E só eu escapei para trazer a boa nova. Fogo caiu do céu e não era de Deus. Satanás pode mandar fogo do céu, ele mandou. E consumiu tudo. E só escapou um para trazer a desgraça, né? Contar a desgraça. Veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos e deram sobre os camelos, e os levaram e mataram os teus servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer a boa nova. Mais uma desgraça. Parece que, você já não viu na tua vida uma coisa assim? Parece que quando o diabo se levanta, ele quer fazer uma coisa atrás da outra para matar no abafa. Quer dizer, eu vou fazer uma coisa atrás da outra, ele não vai mais poder nem se levantar, de tanto que eu vou espremer ele no chão. Ele estava fazendo isso com o Jó. E às vezes ele tenta fazer isso com a gente. Parece que vem uma coisa, daqui a pouco vem outra coisa, e daqui a pouco vem outra coisa. O Magela acabou de falar isso aqui agora, né? Se levanta uma coisa e mais outra coisa, e às vezes é muito pior. Então o texto ainda continua dizendo que ele ainda falava. Quando veio outro e diz: estando os teus filhos e filhas comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão primogênito, eis que se levantou do lado do deserto um grande vento, e deu contra os 4 cantos da terra, e caiu sobre eles e morreram. E só eu escapei. Jó se queda sem nada dos seus bens, sem nada dos seus filhos, só com 4 servos que vieram trazer as péssimas notícias, ele e a sua mulher. Se queda nada, sem nada. Imagine. E eu estava lendo isso aí e Deus começou a me falar sobre integridade e retidão. Porque Deus disse que o Jó era um homem íntegro e reto. Então aqui tem a primeira grande mensagem que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Que é: muitas vezes nós pensamos que alguma coisa ruim está acontecendo na nossa vida e é Deus nos castigando. Não é. Não é Deus. Muitas vezes não é Deus. Olha esse caso aqui, para explicar para você que não era Deus. Era o diabo. Era o diabo. Então não era Deus. A mulher dele vem para ele e diz: Ei,
Por que que você não amaldiçoa o teu Deus e morre? Uau! Porque compensa morrer numa situação dessa. Ela agora sem os filhos, sem nada. O seu marido diz que ficou leproso, o texto vai nos dizendo, né, que ele pegou uma lepra tão terrível que ele sentava na beira da cinza e com um caco de cerâmica ele se raspava, cheirava mal. Imagine a situação. E a mulher, quando vê tudo isso, diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas ele diz para ela: você é uma doida, porque nós recebemos tudo de bom contra o Senhor, e agora nós não podemos suportar alguma coisa no nome dele? Será que nós vamos agora amaldiçoar Deus e morrer? Esquecer de tudo que ele fez, esquecer de quem nós somos para ele? E a Bíblia diz então que ele era íntegro, e é sobre isso que eu quero falar com vocês. Porque integridade não significa você não ter problema. Às vezes nós pensamos que quando uma pessoa está passando problema, é porque ela não é íntegra. É porque ela não é íntegra. E sabe quem pensou isso do Jó? Seus amigos. Ele tinha 4 amigos, 3 deles vieram, sentaram lá com ele, e a Bíblia diz que eles tiveram um tempo sem falar nada com ele. Tal era a desgraça que eles estavam vendo na vida dele e tudo que tinha acontecido com ele. E eles não tinham coragem de nem falar com Jó. Mas de repente, quando eles começam a falar com Jó, eles começam a dizer: Jó, brinca não, você deve ter algum pecado escondido aí, alguma coisa, porque como é que tudo isso acontece com vocês? E eles começam a falar com Jó, como se ele tivesse alguma coisa, mas ele não tinha, ele era íntegro. Então, quando você entrar em sofrimento, quando você entrar em provação, mesmo que você perca tudo, mesmo que a tua vida fique como a do Jó, porque é difícil imaginar uma situação como essa do Jó, você tem que saber que se você é íntegro, não há acusação sobre você. E ai de quem fizer acusação sobre você, porque nós vamos ver mais para frente o que aconteceu com os amigos dele. Ok? Então, integridade. Integridade e retidão é a qualidade de ser honesto. Ter fortes princípios morais nos quais nós nos recusamos a mudar. O Jó tinha princípios fortes. Tudo aquilo que aconteceu, ele falou: não, eu ainda sou aquele homem, com aqueles princípios. E aí quando a mulher fala, ele diz assim: eu nasci nu, eu vim do ventre da minha mãe nu, e vou voltar nu. Tem gente que está pensando aí em construir coisas aqui, está pensando que tem, caixão tem gaveta, né, que vai levar tudo, quando for. Mas não tem. Você veio nu e vai voltar nu. Então o que vai importar é o que há em você, a tua integridade, a tua retidão. Essas são as coisas que vão para o céu junto com você. E essas, quando você for, vai te acompanhar. Vai te acompanhar. É quem você é. Porque integridade e retidão significa que você é um ser de acordo com o coração de Deus. Agora, tem uma coisa que eu quero dizer para vocês. Que porque Deus ainda não completou a obra em nós, a nossa integridade e retidão não é tão completa assim. Nós estamos muito longe, eu estou, não sei vocês, cada um aí se examina, né? Não posso examinar vocês porque isso é pecado, mas cada um aí se examina, mas eu estou bem longe do Jó, bem longe. O Jó argumentou, reclamou com Deus, mas a Bíblia diz que em tudo isso ele não pecou. Está escrito lá que não pecou. Está escrito aí na Bíblia. Então, mas como Deus não terminou com a gente ainda, nós estamos numa caminhada da integridade e da retidão. E muitas vezes na nossa vida, há áreas na nossa vida que o diabo pode pisar na nossa garganta, fazer tirar a língua de fora e a gente vai continuar sendo reto e íntegro. Mas tem outras áreas que a gente não vai ser íntegro e não vai ser reto. Porque ainda nós estamos em processo. O Jó já tinha andado muito longe no processo dele. Muito longe no processo dele. Mas nós aqui estamos ainda em processo. Então, essa é uma das coisas que você não pode desistir da integridade, da retidão. E vai ter coisas na sua vida que você não negocia. Por exemplo, para mim, tem coisas sagradas. Esse púlpito aqui é uma coisa sagrada. Se um dia eu vier para cá
e eu não tiver uma palavra de Deus, eu vou esperar até o último minuto, sabe o que é que eu vou crer? Que essa aqui é a igreja de Deus e ela não fica sem palavra. E aqui nós temos a pastora Ronata, a pastora Rosângela, aqui nós temos o pastor Hamilton, aqui nós temos a pastor, nós temos aqui bastante gente. E eu sei que se Deus não der uma palavra para mim, vai dar para alguém. Eu sei que sempre Deus, até hoje, nunca faltou. E eu vou esperar até o último minuto, porque às vezes eu tenho uma palavra que Deus falou comigo, eu entendi que era para pregar aquela, mas eu chego aqui e Deus muda. E aí mudou. Por exemplo, sabe o que está acontecendo agora? Estou falando tudo menos o que eu escrevi. Porque Deus queria que eu fosse por outro lado dessa questão. E isso que está saindo aqui agora, porque Ele é o Senhor. Mas eu nunca vou negociar minha integridade aqui, porque esse é um lugar santo. Eu nunca vou negociar minha integridade. E nisso eu quero dizer, pode o diabo pôr o pé no meu pescoço, fazer o que quiser, eu não vou negociar. Agora tem outras coisas que já negociei muitas vezes. Por exemplo, a minha ira, às vezes eu fico irado, dá vontade de bater em alguém. Isso é falta de retidão e integridade. E é isso, Deus ainda está trabalhando. E não terminou de trabalhar comigo, porque eu era muito irado. Eu andava armado até os dentes, como se diz aí, e era um cara muito, muito brabo, muito mau. E Deus tratou comigo, mas ainda não terminou o tratamento. E tem alguns tratamentos que às vezes vai na vida inteira da gente. Ok? Mas a gente tem que ir ser íntegro naquelas coisas que são essenciais. Por exemplo, em termos de ministério. Deus me chamou para o ministério. Eu tenho que ser íntegro no ministério. Se Deus me mandar fazer alguma coisa, ir para algum lugar, eu tenho que obedecer. Eu não tenho... eu sou servo. Já vi um servo dizer, não, senhor, eu acho que hoje eu não vou. Essa vez eu vou passar. Agora mesmo eu estou indo para a Índia. E estou indo, acabei de chegar da África. E Deus tem falado comigo sobre ir. E se Deus falar comigo, ainda que eu estou ruim no joelho, andei machucando o joelho, e não interessa, vou arrastando a perna, mas eu vou, entendeu? Porque eu sei que Deus está comigo e não é a meu respeito. As coisas de Deus não são a teu respeito, são a respeito de Deus. E a respeito da nossa integridade. Então vamos para frente aqui um pouquinho, que eu quero pelo menos usar um pouquinho disso que Deus me deu aqui. Então, a expressão da integridade. Integridade é o estado de ser de alguém não dividido. Você não divide a tua fidelidade. O que Jesus disse a respeito de dois senhores? Você não pode ter dois senhores. Ou vai servir a um, desagradar ao outro, ou vice-versa. Às vezes, nós temos um só Senhor, mas por um tempo nós vamos para o lado de cá. Dá uma beliscada lá no lado do outro Senhor e voltamos, porque nós pertencemos a Jesus. E cada vez que nós fazemos isso, se chama pecado. E a gente se arrepende, e a gente confessa, e a gente volta. Mas é isso que acontece, ok? Então, ainda não estamos 100% trabalhados. Veja, presta atenção nesses 3 pontos aqui. Não está aqui, mas é para você. Presta atenção nisso. Deus está falando com você. São 3 coisas principais que você tem que saber sobre a vida cristã. Primeira, você quando nasceu de novo, você se tornou nova criatura em Cristo Jesus. E a cruz de Cristo foi não somente para pagar o teu pecado, mas para que você fosse crucificado em Cristo. E quando eu morro nele, e eu estou nele, ele morreu, mas ele não ficou na morte, ele ressuscitou. E quando eu morro nele, eu ressuscito com ele. Sabe, a palavra para isso é novo nascimento. Eu nasci de novo. E o novo nascimento é quando você é livre da condenação do pecado. Então a Bíblia diz, não há mais nenhuma condenação. Então não tem excusa, não tem desculpa para pecado. A integridade do Jó, a minha, a tua, não é baseada nos relacionamentos interpessoais. Filhos, amigos. Se a integridade do Jó fosse baseada nisso, ele tinha blasfemado contra Deus. Porque a sua mulher disse, o que é isso? Amaldiçoa Deus e morra. Seus amigos vieram e disseram, Jó, vendeu uma imagem para a gente, hein, cara de pau. Você fazia passar por bonzinho, olha o que você está passando aí. Você tem que estar em pecado, não é possível, homem. Então a integridade não pode estar baseada em nada disso.
não pode estar baseado nos bens materiais. O diabo disse assim, quando ele perder tudo, você vai ver o que acontece. Ele vai ficar sem nada. Para alguém que já foi rico, ficar sem nada, ai, que tormento. Pois o Jó ficou sem nada e continuava amando a Deus do mesmo jeito. Do mesmo jeito. A integridade dele não estava baseada no que ele possuía. Não estava baseado no que ele possuía, de bens materiais. A integridade dele não era baseada no seu estado físico pessoal, nem da saúde do seu corpo, nem no seu estado emocional. Vocês acham que Jó não ficou emocionalmente abalado? Ficou, mas não pecou. O que você faz quando fica emocionalmente abalado? Eu sei o que eu faço quando eu fico emocionalmente abalado, eu dou um passo do pecado. E muitas vezes eu dou o passo. Quando a gente fica emocionalmente abalado. Porque tudo isso que aconteceu na vida do Jó tinha um para quê, que nós vamos ver no fim. Para que Deus permitiu? Amém? A integridade. Deus testa a nossa integridade. Agora olha só. Era totalmente a integridade dele baseada na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus. Quanto mais forte for o seu relacionamento com Deus, mais forte será a tua capacidade de resistir no dia mau. Como diz a Bíblia, no dia da aprovação. Mais forte vai ser a tua capacidade de resistência. Sabe, se nós não temos integridade, a nossa capacidade de resistência, irmãos, é muito pequena. Você é forte na medida da tua integridade. Então agora você tem uma régua para medir a tua integridade, né? Quanto você é forte. Porque a tua fortaleza é a medida da tua integridade. Ok? Porque você é forte na medida da tua integridade. Ok? Agora então vem aí, quais que são as provas da integridade e retidão? Já falei alguma coisa. Primeira, tentação não é igual a provação. Não. Se você for ver Mateus 4:1, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. E não pecou. 40 dias, 40 noites, jejuando, e o diabo atormentando, e ele não pecou. Então, tentação não é pecado, ok? Provação também não é pecado. Se for uma provação na qual não seja o próximo passo, que é correção. Quando você cai no pecado, então aí você está em pecado, e aí não é provação nem tentação. Aí é correção. Tem muita gente que está pensando que é provado, que está sendo provado, mas está debaixo da vara de Deus. E a gente tem uma dificuldade enorme de entender a diferença entre uma coisa e outra. Eu tinha, e ainda às vezes tenho, para ser honesto. Ainda tenho. E logo que eu me converti, nasci de novo, eu estava lá, faceiro da vida, e eu me compadecia das pessoas quando eu via assim a coisa indo mal e tal, né? E tinha um diácono na igreja que eu estava naquele tempo, e eu fui falar com ele, porque a vida dele estava uma desgraça. Tudo. A gente tinha que ajudar ele na comida, nas coisas. E ele morava numa casinha que a igreja tinha atrás. Estava uma desgraça a vida dele. E eu fui falar com ele, para dizer para ele que ele podia ser diferente. Que Deus talvez queria ser diferente. E se ele tivesse numa provação, se ele tivesse num tempo assim de provação, fica forte. Que Deus vai te tirar disso. Esse camarada se revoltou contra mim. Foi falar com o pastor para me disciplinar na igreja. O pastor conhecia bem o fulano, não fez nada. Dali uns 5 meses apareceu que ele trabalhava numa companhia grande, fazendo cobrança. Ele estava desviando o dinheiro da cobrança. Sabe para quê? Ele tinha um programa de rádio evangélico para pagar o dinheiro evangélico. Veja se tem graça um negócio desse. Roubar para pagar um programa de rádio para falar de Jesus. Que negócio! E isso tudo veio à tona. Eu fiquei impressionado, porque correção não é o quê? Não é provação, correção não é tentação.
Correção não é tentação nem provação. Correção é o uso da vara. Então não adianta você ver uma situação que você não está entendendo nada e querer fazer alguma coisa. Pergunta para Deus o que está acontecendo. Porque se Deus estiver corrigindo, você quebrar a vara de Deus, a vara vem nas tuas costas. Foi o que Deus me disse. E é isso que Deus faz. Ok? Então, olha só. Correção, provação, tentação. A integridade espiritual e emocional do Jó é um negócio assim tremendo. Porque ela estava totalmente ancorada na pessoa de Deus. E quer saber de uma coisa? A grande lição disso aqui, que nós estamos vendo, é o seguinte: se você ancorar a tua vida, tudo que você é, em Deus, a tua identidade vai ser construída segundo Deus. Você vai ter uma identidade segundo Deus. Você vai saber quem você é e você vai saber quem o teu Deus é. É impressionante o número de cristãos hoje em dia que não sabe quem é. E que nem tampouco sabe quem o seu Deus é. E por isso não consegue confiar nele. E por isso confia demais em si mesmo, porque não se conhece. Confia demais em si mesmo. Quando a Bíblia diz maldito do homem que confia no homem. Né? Confia demais em si mesmo. É a primeira maldição, confiar demais em si mesmo. Mas Deus vai construir a tua identidade quando você estiver totalmente ligado com Ele. Quando a tua fidelidade, quando o teu relacionamento com Deus for maior do que qualquer coisa. Maior do que qualquer coisa. Maior do que qualquer coisa. Então vai ser assim, ok? A integridade física do Jó, a integridade emocional do Jó, a integridade social do Jó foi questionada pelo diabo. E Jó passou no teste. E Jó passou no teste. E agora deixa eu concluir com vocês. Por que é que Deus deixa acontecer isso comigo? Como uma provação. Com você, como uma provação. Com o Jó, como uma provação. Aqui vem os resultados da integridade. Se você for íntegro, todas as vezes que você for íntegro, você passa na provação. Todas as vezes. Sem erro. Sem erro. Sem sombra de dúvida. Ok? Você passa na provação. Agora, quais são os resultados? Primeira coisa, você tem honra perante Deus e nas regiões celestiais. Se você for orar, se você for ver, você vai ver que o diabo vai lá e daí, de onde que você vem? Eu venho lá do Jordão. Viu meu servo Jó? E aí Deus falando a respeito do Jó. Honrando o Jó na presença do demônio. Então a primeira honra que tem que realmente você considerar que é bom ter e que você deve ter e que não tem como não ter, é perante Deus, é nos céus. Precisa ser honrado, ok? Precisa ser honrado nos céus. Agora veja só, a segunda coisa importante, você tem que ser honrado perante os homens. Você tem que primeiro ser honrado perante você mesmo. Tua honra tem que primeiro ser para com você mesmo. Ok? A tua integridade tem que ser primeiro para com você mesmo. Então, quando o Jó é testado, que ele fica naquele estado terrível, o que é que acontece? Ele vence o seu egocentrismo. Veja, tem duas palavras aí. Ego, hífen, tracinho, centrismo. Tem muita gente que diz assim: ô irmão, você precisa matar o teu ego. Ai, que bobagem. Se você matar o teu ego, você mata você. Porque o teu ego é você. Você tem que matar o centrismo do teu ego. Aquele negócio que faz o teu ego girar em torno de você mesmo. Esse é o centrismo do teu ego. E essa é a coisa mais difícil na vida cristã. É esse negócio de a gente girar em torno de nós mesmos. Primeiro nós, depois Deus. Primeiro nós, depois Deus. É o egocentrismo. Nós temos que tirar o centrismo. E quando Deus humilhou Jó, não tinha como... Olha, o diabo não podia mais humilhar o Jó do que ele já estava humilhado. Não tinha centrismo no seu ego. Ele disse: louvado seja o Senhor. Senhor Deus, eu recebi. Nu saí do ventre da minha mãe. E nu vou voltar. Bendito seja o Senhor. Não tinha centrismo.
Vê como para Deus a nossa situação agora aqui não tem muito a ver. Sabe por quê? Porque Deus não está muito interessado no que você é agora aqui. Deus está interessado em como você vai ser quando você receber um corpo glorificado, semelhante ao de Jesus, e for ter um encontro com Ele. Deus está vendo o final da história. Deus está olhando você lá no final. Deus estava olhando Jó lá no final. E é claro que por uma questão de testemunho, como você anda aqui também tem importância, ok? Mas não só aos olhos dos homens, mas principalmente porque é um testemunho para os homens. Então vamos lá para frente. 6. Por isso, vamos lá? Por isso, peraí gente, vocês estão com medo de ler, né? Porque essa parte é brava. Vamos lá. Por isso me abomino e me arrependo no pó da cinza. Literalmente, ele estava no pó da cinza, com um caco de vidro, se raspando, com um caco de cerâmica, se raspando a lepra, as feridas dele. Por isso me abomino e me arrependo no pó da terra. Me arrependo do quê? Se ele não pecou? De não te ver, de só te ouvir. Porque se eu te visse, eu não tinha feito aquelas perguntas para você. Aquelas perguntas é porque eu nunca tinha te visto, eu só te ouvia. E aí eu tinha muita dúvida. E aí eu fiz todas aquelas perguntas bobas. E aí você disse, mas quem é que me pergunta? Onde estava você quando eu fiz isso? Onde estava você quando eu fiz aquilo? E o Jó não conseguia responder. Então ele se abominou. Agora vamos para frente. Próximo versículo. O que é que diz aí? Tendo o Senhor falado essas palavras... Opa, nós pulamos o 6? Não. Tendo o Senhor falado essas palavras... Vamos lá de novo? Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor também disse a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto como o meu servo Jó. Sabe, irmãos, eu gosto dessa palavra, porque essa palavra reto é retidão. Então, tudo que nós temos que falar de Deus, ou com nossa vida, ou com o que fazemos, ou com o que dizemos, ou com o que pensamos, precisa ser reto. Amém? Vamos para frente, o último versículo aí desse texto. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó. Ai, eles nem lá estavam mais, porque não aguentaram o estado do Jó. Então, ide, e já não estavam mais lá, senão não podia ir. Ok? Então ele diz, toma 7 carneiros, 7 novilhos, 7 carneiros, e vão ao meu servo Jó. E o que acontece? E oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós. Ai. E o meu servo Jó, ainda leproso, vai pôr a mão na tua cabeça, vai orar por você. E vai oferecer sacrifício por você. Ok? E o que diz aí? Vamos lá. Porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque não dissestes de mim o que era reto como o meu servo Jó. 2 vezes dizendo a mesma coisa. Vocês não disseram que era reto. E vocês foram loucos. E eu vou chegar-lhe a vara. Eu vou liberar o Satanás. Se vocês não forem. Não levarem 7 novilhos, 7 cordeiros. E se o Jó não orar por vocês. Porque a oração de vocês, pode esquecer. Não aceito. Mas se o Jó orar por mim, eu perdoo vocês. Você se torna um intercessor diante de Deus. Deus não vai ter nenhum problema de receber a tua oração. Sabe aquela frase que a gente diz? Mas pastor, eu oro tanto, e parece que Deus não me ouve. Pode ter 2 coisas acontecendo. Porque quando você ora, Deus, tem 3 coisas que Deus pode te dizer. Espere, ainda não é tempo. Deus está trabalhando, enquanto você não vê. Deus pode dizer, não vou te dar, porque não é minha perfeita vontade. Se eu te der isso, vai ser mal. Ou pode Deus te dizer, sim, eu te dou e te dou agora. Amém?
Então, não vai ter barreira. Amém? Então, o que é que está acontecendo aí? A honra dele restituída perante os homens. Primeiro de quem falou mal. Sabe, se alguém se levantar contra você e você estiver reto, se você estiver íntegro, Deus vai fazer essas pessoas se ajoelharem perante vocês. Deus vai fazer essas pessoas virem a vocês. Não tem jeito, porque Deus é um Deus de justiça e retidão. A Bíblia diz que retidão e justiça, como é que é mesmo? Minha irmã, pastora Rosângela, é a base do trono de Deus. Minha irmã gosta muito de falar disso. Justiça e retidão é a base do trono de Deus. Então foram Elifaz o temanita, e Bildade o suíta, e Zofar o naamathita, fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor, vamos todo mundo junto aí, e o Senhor aceitou a oração de Jó. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Meus irmãos, Deus está esperando para aceitar a tua oração, mas ela precisa de retidão. E ela precisa que você seja íntegro. Espera um pouquinho. Às vezes você está pensando, Senhor, quando vai mudar a minha sorte? Senhor, quando eu vou sair dessa merreca aqui? Senhor, quando esse negócio vai passar na minha vida? Quando? Se você quer uma resposta, Deus fala com você agora. Leia isso. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Quando você orar por quem te persegue, quando você abençoar quem te disse mal, quando aquele que te oprimiu no dia da tua desgraça, você orar por ele em obediência ao teu Deus, sabe o que vai acontecer? A tua sorte muda, porque Deus muda a tua sorte. Gente, não muda só a sua sorte, mas sabe o que você tem também? Você tem um upgrade de Deus. Você é levado para um novo nível. Corrido dele. Então, vamos todos. Então, vieram eles, todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs. Ele tinha bastante. E todos quanto dantes o conheceram. E comeram com ele em sua casa. E se condoeram com ele. E o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Espera aí, foi o Senhor que enviou? Não, ele não enviou, quem fez foi o diabo, mas ele deixou. Então a palavra enviou aí não está tão errada assim, né? Porque ele deixou. Se ele não quisesse, não tinha deixado, não tinha vindo. Ok? Então vamos ler o resto. E cada um lhe deu dinheiro, um anel de ouro. Presentes, aquilo que antes te julgava, agora tem que se dobrar os teus pés, te reconhecer quem você é. Está escrito isso numa das igrejas, das cartas da igreja do Apocalipse, que Deus quer fazer isso. Amém? Vamos para frente, 12. Estamos terminando. Assim abençoou o Senhor a Jó. Vamos lá. Vamos. Porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Uau! E o Senhor quer abençoar o teu segundo estado melhor que o primeiro. Isso é promoção. Diga comigo, promoção. Agora diga comigo, promoção é o resultado da integridade. Tem muita gente querendo promoção sem integridade. Tem muita gente querendo promoção sem passar no teste. Também teve, vamos lá, também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Próximo. Chamou o nome da primeira Gemima, da outra Késia, da terceira Queren-Hapuk. Vamos para frente. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Aleluia! Gente, você quer ou não quer herança? Que fraqueza é essa? Deus lhes deu herança. Vamos outra vez. Deus lhes deu herança. Deus quer dar herança para você. Deus tem uma herança separada para você. Assim como ele pôs na mão do Jó para suas filhas e seus filhos. Amém?
eu quero orar por você. Se você quer viver uma vida de integridade, não importa como está o teu estado hoje, importa que você queira, teu coração, sabe? Teu coração é o que importa, amém? Agora, eu quero terminar assim, o teste da integridade de Jó foi na medida que ele podia suportar, porque pode ter alguém aí sentado sendo, Senhor, eu não quero isso que o Senhor fez com Jó. Deus não vai te dar fora da medida que você pode suportar. 1 Coríntios 10, versículo 3. O diabo está constantemente vindo na presença de Deus, porque ele é o acusador. O que é que Deus tem falado de você? Para Satanás. O que ele tem falado? Porque a Bíblia diz que ele fala. Olha, fala para Jó. Por que está escrito isso? Porque ele quer falar de você para Satanás. Você viu lá? Você viu lá? E ele quer falar. O que Deus tem falado de mim? Estamos dispostos a ser provados e suportar a aprovação para que sejamos aprovados, ou a gente quer aprovação sem provação? Não existe aprovação sem provação. Fique em pé em nome de Jesus. Se você quer fazer um pacto novo na sua vida, hoje, com Deus, de ser essa pessoa de integridade, de retidão, confessar, Senhor, eu estou a caminho, não terminou comigo, Senhor, mas é isso que eu quero, meu coração anela por isso.